Todas as vezes que a gente lê a Bíblia ou escuta um personagem, às vezes a gente se perde, né, em relação à situação histórica, onde o que é que tinha na revelação. Então, eu tentei construir aqui para vocês um mapa dos principais acontecimentos, e a gente poderia fazer isso com os sacerdotes e com os reis. E por que profetas, sacerdotes e reis? Deixa eu explicar para vocês. Porque esses são os três líderes religiosos, dois religiosos e um político, tá certo? O profeta, o sacerdote e o rei, que representavam a Deus diante do povo na caminhada do Antigo Testamento. Então, sempre precisava se haver a figura dessas três autoridades: um rei, um sacerdote e um profeta. Antes dos reis, os reis começaram lá depois de Saul, não é? Antes dos reis, existia sempre uma figura real. Os juízes, antes dos reis, ou Moisés, ou os patriarcas, era sempre uma figura que representava esse papel real. Entretanto, os sacerdotes vieram com a lei, mas eles já foram prefigurados em Melquisedeque, a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas os profetas também, eles sempre tiveram vez e importância na caminhada do povo. E esses três ofícios, eles eram sempre necessários. Se o povo de Deus não tivesse um profeta, eles não saberiam a vontade de Deus, não saberiam para onde ir. Se eles não tivessem um sacerdote, eles não tinham alguém que pudesse expiar os seus pecados, fazer os sacrifícios, fazer a lei cerimonial, trazê-los para perto de Deus. E se eles não tivessem um rei ou uma figura real, eles ficariam desbaratinados e não estariam protegidos e providos. Portanto, cada um desses ofícios, ele tinha funções específicas. No Novo Testamento, entretanto, nós não temos profeta, nós não temos sacerdote, e nós não temos rei. Por quê? Porque Jesus Cristo sozinho assume para nós essas três funções. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. Então, de uma forma muito simples, hoje, a gente vai trabalhar com o ofício profético que começou com a figura de Moisés. Começou com a figura de Moisés. Eu fui um pouco ousado aí na datação da criação, não é? Mas ela, segundo os estudiosos, está entre 4.000 e 4.500 anos antes de Cristo. 4.000 e 4.500 anos antes de Cristo. É como se Adão e Eva e toda a criação fossem feitas e ditas por Deus há 6.500 anos atrás, mais ou menos. Entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Mas há 1.445 anos antes de Cristo, nós temos o início, e vai ser importante demais vocês entenderem a narrativa bíblica sob a perspectiva de três momentos de julgamento do povo de Deus, que são os três cativeiros. Sempre os profetas estão ao redor desses cativeiros ou aprisionamentos. O primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio. Foi o cativeiro egípcio, precisamente aí antes do início profético de Moisés. Perceba que até Moisés a gente não tinha Bíblia. No tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, no tempo dos patriarcas, no tempo de Adão, no tempo de Noé, a gente não tinha Bíblia. A gente tinha apenas aquilo que se chama de história contada de pai para filho. De pai para filho. E, evidentemente, em Moisés, Deus chamou ele no monte e lhe falou face a face, lhe contando a história do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis é o único livro escrito por Moisés que não conta a sua própria história. O livro de Gênesis é escrito por Moisés, contando a história desde a criação do mundo até o início do cativeiro egípcio.
quando os patriarcas de Israel, os 12 filhos de Jacó, eles tiveram aquelas confusões, venderam José, e José foi para o Egito, e de repente ele cresce no Egito, o povo de Deus vai para o Egito para fugir de uma fome mundial, e no início do livro de Êxodo, então já a perspectiva de Moisés agora, vivendo a história, ele diz assim, olha, você agora vai entrar no cativeiro egípcio, e você vai libertar o meu povo. Moisés, ele se transforma talvez num dos maiores exemplos de tipologia do Velho Testamento. Tipologia é o seguinte, é uma palavra, de vez em quando vocês ouvem, deixa eu explicar para vocês. Um tipo é o que é como se fosse um esboço que é feito para que depois o artista possa fazer o protótipo, tá? Que é o real, o verdadeiro. Então, todo o Velho Testamento, Hebreus vai dizer isso, é sombra, é protótipo, é tipo. Todo o Velho Testamento é como se fosse o artista fazendo o esboço. Para quê? Para que quando o protótipo chegasse, todo mundo soubesse, está ali. E esse protótipo é Jesus Cristo. Então, tudo o que o Velho Testamento escreve, ele escreve precisamente para construir esses esboços dizendo, é sobre ele. É sobre ele. É fantástico você depois ler o livro de Hebreus sob essa perspectiva, não é? Porque quando chega no capítulo 11, o capítulo da fé, diz que todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, etc., eles não obtiveram a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aí começa o capítulo 12. E no capítulo 12 de Hebreus, ele diz que nós estamos correndo uma carreira que nos está proposta, olhando para eles, uma grande nuvem de testemunhas, que sempre nos apontam para o final da linha de chegada, onde está lá de braços abertos, aquele que o autor diz que o autor dos Hebreus diz que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se por acaso a gente lê Abraão, lê Isaac, lê Moisés, lê esses homens, e não enxerga Cristo, a gente está lendo errado. Tem muita gente pregando no Velho Testamento histórias moralistas. Tem muita gente que olha para o Velho Testamento e tenta extrair do Velho Testamento simplesmente aplicações práticas para a sua vida. E aí a gente cresce querendo ser igual a Abraão, querendo ser igual a Sansão, querendo ser igual a Davi, querendo fazer as coisas que esses homens fizeram. Só que o texto diz que eles é que gostariam de ter o que nós temos, porque eles não tinham as promessas de Cristo já concretizadas na cruz do Calvário. Portanto, a gente chega para o Velho Testamento agora com os olhos de quem vai buscar ali uma coisa apenas: Jesus. Jesus. E é precisamente isso que os profetas fazem. Eles apontam diretamente para Cristo. As histórias do livro de Gênesis, por exemplo, trazidas por Moisés aí, antes mesmo do Êxodo começar, se você for ver capítulo a capítulo, o centro é a narrativa da história de Cristo. Não é à toa que um filho tem que sair da sua terra e da sua parentela para sofrer as consequências no deserto. Não é à toa que as promessas são feitas com os animais cortados no meio, apenas Deus passando, porque apenas Ele sofreria as consequências da quebra do pacto. Não é à toa que sobre um outro filho, que é o filho da promessa, seria colocado a madeira nas suas costas para que ele subisse no monte, para ser sacrificado no monte. Todas essas histórias, elas estão desenhando para nós, esboçando para nós, uma narrativa que vai ficar muito clara quando o Salvador do mundo morre naquela cruz. Desde Gênesis capítulo 3, quando um animal é morto para cobrir as vergonhas do homem e da mulher, o sangue daquele animal, depois o sangue de Abel, depois o sangue de todos aqueles que morreram
e de todos os animais e de toda a lei cerimonial, traz um rastro de sangue nas páginas do Velho Testamento, até que o sangue de Cristo seja derramado de uma vez por todas, para trazer para mim e para vocês novidade de vida. É por isso que nós não precisamos de outro profeta, porque nós já temos em Cristo tudo aquilo que esperávamos. Então, o Êxodo é contado por Moisés, o primeiro profeta, por assim dizer, é aquele que traz a palavra de Deus. Depois a gente tem o início do reinado. Aí, perto do ano 1000 a.C., é quando Davi assume o reinado. E em 922, o bicho começa a pegar. Por quê? Porque muito embora no tempo dos juízes a gente tenha alguns que assumiram as funções proféticas, Samuel foi um deles, né? Samuel, ele escreveu muita coisa e tudo mais, inclusive, potencialmente o livro de Juízes. Foi em Moisés que, foi em Elias e Eliseu que o ofício profético, como ele é conhecido no meio do reinado de Israel, de fato começou. E veja, você não tem um livro de Elias, você não tem um livro de Eliseu. A história desses dois profetas são contadas no livro dos reis, porque eles estavam principalmente entre os primeiros reis de Israel, logo depois do reino dividido. Você tem aí um protótipozinho de profeta, né, um tipozinho de profeta, foi o Natã, que chegou para Davi, não é? Mas o grande profeta que deu início a essa ordem foi Elias, por volta de 950 a.C. Ficou para trás, então, o cativeiro egípcio. E a partir daí vão ter outros 2 cativeiros. E todos os profetas vão ter... lembre que o reino dividido, ficaram 10 reinos dos 12, ficaram 10 tribos, sendo conhecidas como Israel. E se você for olhar no livro dos reis, todos os reis, sem exceção, todos de Israel, sempre fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Não teve um rei de Israel que fizesse o que era bom diante dos olhos do Senhor. Mas 2 tribos, as tribos do norte, que eram Judá e Benjamim, essas eram as 2 tribos, eles oscilavam. Havia rei que fazia o que era bom, havia rei que fazia o que era mal. A gente viu hoje na mensagem um exemplo disso. Manassés, ele estava num traste, uma tragédia, Manassés. Mas entre Manassés, a gente tinha o pai dele, Ezequias, um bom rei. No final, ele deu uma escapulidazinha. E depois dele, o pequeno Josias, que foi o menino prodígio, sem dúvida alguma, um dos maiores reis que Judá teve. Então a gente tem aí Elias e Eliseu começando seu ministério. E dentro do reino dividido, você tem aí Joel, o primeiro, é o mais antigo dentro dos profetas da Bíblia, no início do 8º século, Oséias e Amós. Esses 3 profetas profetizaram para Israel. Lembrem-se, Israel sempre fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aí você diz, mas peraí, por que a profecia de Joel e principalmente de Oséias e de Amós são tão pesadas, meu amigo? É óbvio que é pesada. Eles estão profetizando contra um povo que se desviou completamente do Senhor. Eles estão trazendo à memória do povo de Israel a consequência e a conta dos seus próprios pecados. É verdade que no meio disso a gente tem Joel trazendo a esperança, aliás, todos eles trazem isso, né? A esperança de uma nova aliança. A esperança de que não é em Israel a aliança que Deus vai fazer. Mais uma vez, lembrem-se dos tipos. Lembrem-se que o Velho Testamento é apenas um esboço. Então, Israel como povo é apenas um esboço do protótipo perfeito do Israel de Deus, que é a igreja. Veja, Cristo morreu por quem? Pela igreja, pelo seu povo, que incluía o Israel do Antigo Testamento. Mas que a partir do Novo Testamento é gente de toda língua, povo, raça e nação.
Já no início da caminhada cristã, e aqui é um parênteses que eu vou abrir e fechar aqui, já no início da caminhada cristã, as pessoas não entendiam isso como a Bíblia tão claramente, o apóstolo Paulo lutou em relação a isso, e queriam judaizar o cristianismo. Como se aquilo que é dito para Israel não tivesse uma consequência direta para a igreja. Como se fossem dois reinos divididos, e não são. O Israel do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. Então a gente não precisa de colocar a bandeira de Israel no nosso gabinete pastoral. A gente não precisa beber água do Rio Jordão. A gente não precisa de um chofar. A gente não precisa de nada que seja judaizante. Por quê? Porque tudo aquilo tinha um cumprimento perfeito no verdadeiro Israel de Deus, que é Cristo. Israel significa filho de Deus, não é? Povo de Deus. E eu e vocês somos, no Novo Testamento, aquilo que Deus está resgatando para si, como ele fez com Israel no Velho Testamento. Então, Joel, Oséias e Amós tinham esse grito para Israel, dizendo: voltem-se para o Senhor. Por isso que em Romanos, capítulo 6, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, nem todos os de Israel são de fato israelitas. E nem por serem descendentes de Israel, de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Os que nasceram de uma forma completamente miraculosa, porque não nasceram da carne, do sangue, mas nasceram da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Portanto, a gente precisa cristianizar de volta o cristianismo. A gente não precisa judaizá-lo mais. Entretanto, antes do segundo cativeiro, no reino dividido ainda, Miqueias e o grande profeta Isaías começaram a profetizar dentro de Judá. E aí a palavra é um pouco diferente, trazendo muito mais esperança, trazendo muito mais glória, trazendo muito mais palavras que apontavam mais direta e claramente para o Redentor. Em Isaías, o texto mais cristocêntrico que pode existir, que é o capítulo 53. Ele certamente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pouquinho mais de 700 anos antes de Cristo, foi dito: ao Senhor agradou moê-lo. Beleza nenhuma havia que nos agradasse. Entretanto, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, perceba que para um povo que de vez em quando se levantava um rei que representava a Cristo de uma forma mais clara, a palavra de Cristo, ela vinha com muito mais clareza também. No capítulo 9, tem lá aquele texto tão conhecido que às vezes é relembrado, né, no tempo de Natal, no ano da morte do rei Uzias, e pouco tempo depois, no capítulo 9, morreu um outro rei, e ele diz assim: um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele está falando acerca de um dos reis de Israel, de um dos reis de Judá. Diretamente estava falando sobre um dos reis de Judá. Entretanto, a gente entende que o Novo Testamento traz todas essas nomenclaturas dizendo: é sobre ele, é sobre Cristo. Ele é que é o verdadeiro profeta e o profeta por excelência. O povo não ouviu esses profetas. O povo, tanto de Israel, principalmente, inicialmente, começaram a simplesmente viver a sua própria vidinha. Aí vieram os assírios. Vieram os assírios, com a sua grande cidade de Nínive. E os assírios, eles eram maldosos demais. E eles entraram em Israel, ainda não em Jerusalém, porque em Jerusalém quem estava era o povo de Judá, que foi um pouco mais guardado pelo Senhor por algum tempo, por conta desses reis, que de vez em quando faziam o que era bom diante dos olhos do Senhor. Mas eles pegaram as circunvizinhanças de Israel
e transformaram Nínive na grande capital do mundo. Na grande capital do mundo. E quando eu preguei aqui em Jonas, a gente se lembrou que Nínive era uma cidade tão maldosa e a gente não entendia por que será que Jonas tinha tanta raiva do povo de Nínive, né? A gente fica com raiva de Jonas. Poxa, Deus está mandando ele para salvar e Jonas vai para o outro lado. E Jonas fica com raiva quando Deus salva aquele povo. Veja, Jonas tinha razão errada, mas ele tinha razão humana de odiar aquele povo, porque aquele povo destruiu absolutamente tudo. Está aí, ó. No ano 722, antes de Cristo, os assírios vieram e aqui só tem adulto, né? Eles estupraram todas as mulheres de Israel. Eles mataram as crianças. Eles zombaram dos reis. Furaram os olhos dos profetas. Eles ridicularizaram e brincaram com os coxos, com os aleijados. Eles faziam tudo para escarnecer. E Jonas, menino, viu tudo aquilo. Ele viu sua mãe, ele viu os seus amigos, ele viu tudo aquilo que aconteceu. Ele odiava aquele povo. Mas aquele povo fez tudo aquilo debaixo das mãos de Deus. Aquele povo fez tudo aquilo com o Deus que tem o controle absoluto e soberano da história, permitindo que tudo aquilo acontecesse. E as pessoas às vezes não entendem isso. Mas peraí, por que Deus permite essas coisas? Veja, a Bíblia vai falar sobre inferno. E inferno é algo muito pior do que o que qualquer ninivita pode experimentar. E Deus às vezes permite que o inferno chegue perto para que as pessoas se lembrem de que existe uma salvação. Deus às vezes permite que a consequência do pecado seja tão maldosa, tão terrível, para que a gente acorde e se lembre que a gente não necessita ir de fato para o inferno eterno, porque existe um caminho de salvação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja, é impressionante a gente ler a história das Escrituras à luz da soberania de Deus. Os assírios destroem Israel. E aí, esses profetas Naum, Jonas, Sofonias, e é nesse contexto de Abacuque que a gente está vendo agora, e o grande profeta Jeremias começam a profetizar. Entre os cativeiros, perceba, nesse povo aqui, nesse tempo aqui, Israel já está cativo, mas Judá ainda não. Israel já está debaixo do governo de Nínive, já está debaixo da opressão dos assírios, mas Judá ainda não. Judá é um povinho pequenininho, estava ali em Jerusalém, e ali em Jerusalém, eles então começam a fazer o que era mal e o que era bom diante dos olhos do Senhor. E esses profetas começam a vir. Jonas, de fato, falando para os ninivitas, ele não fala direto para o povo de Deus, mas Abacuque e Jeremias falando para o povo de Judá, falando para o próprio povo de Deus, acordem. Evidentemente o povo não acordou e Jeremias, que foi um pouco depois de Abacuque, ele teve que escrever suas lamentações. Abacuque não viu a destruição, ele apenas profetizou. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É possível que a gente não veja a destruição e a gente ora por isso. Não é? É possível que nos arrependamos dos nossos pecados e a gente ora por isso. Não é? Entretanto, o povo de Deus continuou fazendo, então Jeremias, que havia por 30 anos alertado o povo, dizendo, gente, cuidado, vocês estão dizendo paz, paz, aonde não há paz. A mão de Deus vai pesar sobre vocês. E o povo não dava ouvidos. E porque o povo não dava ouvidos, ele escreve as suas lamentações. E no capítulo 2, acho que é versículo 13 ou 14, ele diz assim, a razão do cativeiro foi porque vocês deram ouvidos aos profetas errados. Vocês deram ouvidos aos profetas que diziam, está tudo em paz. Vocês são a menina dos olhos de Deus, vocês são Israel, afinal de contas. Vocês são o centro de Deus. Parece com o que estão ouvindo hoje em dia? Não deem ouvidos a essas baboseiras. Não deem ouvidos a essas coisas. O pecado é terrível aos olhos de Deus e Deus julga o pecado. Então,
esses profetas, como o Jeremias, ele então sobe na destruição, sobe no templo destruído, sobe nos muros destruídos, e ele começa então a chorar diante dos olhos do Senhor. E no meio daquele choro, é lindo isso, irmãos. No meio daquele choro, no capítulo 3, no meio do livro, versículo 21, depois do versículo 18, ter dito assim: então acabou a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Acabou. Aí vem o versículo 21. Porém, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, essas palavras foram ditas no meio do destroço, da destruição, da morte, da tragédia. Porque mesmo no meio da destruição, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Porque a fidelidade do Senhor, ela permanece para sempre. Então, esses profetas vieram dizendo: olha, os assírios já vieram para Israel. Agora, Judá, ouçam, os babilônios estão vindo. Não foi isso que... Veja o versículo 5 de Abacuque. Capítulo 1, versículo 5. Perdão, versículo 6. Profecia direta. Pois eis que suscito os caldeus. Eis que suscito os caldeus. Lembra do pai de Manassés? Deixa eu contar essa história para vocês. O pai de Manassés era Ezequias. E Ezequias foi um grande rei. Um grande rei. Só que Ezequias recebeu do profeta Isaías, ele recebeu uma notícia que qualquer homem de inteligência diria: que oportunidade extraordinária. Qualquer homem crente de inteligência diz: rapaz, que oportunidade extraordinária. E qual foi essa notícia? Isaías chega para Ezequias e diz assim: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai adoecer e tu vai morrer. Veja, coloca a tua casa em ordem, fera. Ajeita as coisas, resolve o que tu tem que resolver. Eu queria ter isso. Eu não queria ser pego de surpresa e deixar minha esposa só chorando de contas para pagar. Não é? Ela disse que quer só chorar de saudade só. Veja, Ezequias tinha tudo nas mãos para dizer, preparar seu filho, para sei lá quanto tempo ele tinha. Aí Ezequias não gostou, chorou, foi contra a parede, né? E diz: não, eu quero viver, para mim é mais importante a vida, não sei o quê. Aí Isaías estava saindo da cidade, aí o Senhor Deus diz assim: Isaías, faz o seguinte, eu tenho uma lição para mostrar. Volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele. E que eu vou dar a ele mais 15 anos. E todo mundo ainda hoje fala disso aí como se fosse: olha que maravilha, que milagre extraordinário, que coisa deliciosa, 15 anos, pode orar. Meu amigo, foram os piores anos da vida de Ezequias. Foi desgraça. Começou assim, ele se ensoberbeceu. Ele se ensoberbeceu. E 100 anos antes do cativeiro acontecer, teve um povinho, uma comitivazinha de uma tal Caldeia, que foram visitar Ezequias, dizendo assim: ó, a gente soube que Deus curou você. Ele: opa, rapaz, eu sou assim com o cara. Eu e Deus, ó, amigo íntimo. Eu oro e ele responde. Aí, ele diz: rapaz, e aí, como é isso? Mas vem cá que eu vou mostrar um negócio para vocês. Aí pegou aquela comitiva dos caldeus, e levou, sabe para onde? Para dentro do templo, para dentro do palácio. Deixa eu fazer um city tour aqui para vocês. E começou a mostrar os tesouros de Israel, a glória de Israel para os ímpios. Aí Isaías volta para Ezequias e diz assim: deixa eu dizer um negócio para tu. Porque tu fizesse isso, esse povo vai vir. E esse povo vai destruir absolutamente tudo. E vai levar para a Babilônia os utensílios do templo de Israel. Você não devia ter feito isso. Tu sabe qual foi a preocupação de Ezequias? Isso vai acontecer nos meus dias? Isaías disse: não. Vai ser no dia do teu tataraneto.
disse, então tudo bem. É assim? É esse o futuro que a gente vai querer? Se está tudo bem nos nossos dias, que os nossos filhos e netos... Não, irmãos. A gente precisa deixar uma igreja, a gente precisa deixar uma geração depois da nossa que seja melhor do que a nossa. Aí, em 597, os babilônios, então, cercam Jerusalém. E em 586, todas as profecias que foram ditas por Abacuque, por Isaías, por Jeremias, começam a acontecer. E outra desolação. Nesse tempo, o texto diz, e a história conta, que as mulheres, que normalmente são compassivas com seus filhos, começou a ter comida e faltar comida. Comeram grama, não tinha mais grama. Comeram cabeça de jumento, não tinha mais cabeça de jumento. E sabe o que as mulheres começaram a fazer? Cozinhar os seus próprios filhos, para que os filhos lhes servissem de alimento. Que tragédia. Isso é o povo de Deus sofrendo as consequências do seu pecado. Isso é o povo de Deus sofrendo as consequências desse pecado. Entretanto, do meio desse cativeiro babilônico, cidade destruída, templo destruído, Deus ainda suscitou profetas para demonstrar amor ao seu povo. O mais conhecido deles é Daniel, que durou o tempo do cativeiro. Em todos os reis que subiam e desciam, Daniel estava ali mostrando aos inimigos o poder de Deus. E mostrando aos cativos que Deus ainda estava com eles. Então, quando a gente estiver no cativeiro, queridos, não sofram demasiadamente, porque todo esse cativeiro aqui é passageiro. A gente tem, no final da linha de chegada, uma glória eterna que vai ser revelada em nós. Portanto, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados a isso. Os profetas, eles viviam... Daniel, ele vive... É gostoso demais a gente falar em Daniel, capítulos 1 a 6. Mas a gente se esquece de que Daniel estava como escravo na Babilônia. De que ele também, como Jonas, havia visto o que aconteceu com seus pais, com sua família, porque ele foi desterrado. E ele tinha 12, 13 anos de idade na época, era um menino, uma criança, e viu tudo aquilo. Obadias, diferentemente da maioria dos profetas, também, né, como Jonas, ele fala diretamente a um povo inimigo. Obadias fala a Edom, que é Esaú, ou seja, aos descendentes de Esaú. Mas ele está ali antes do edito do rei da Pérsia. Aí entram na história dois homens, Esdras e Neemias, grandes líderes. Lembra, eles estão no final do cativeiro, vivendo ali, e eles eram oficiais do rei ímpio, do Dario, o rei da Pérsia agora. Porque Babilônia subiu, mas desceu, a Pérsia assumiu no lugar da Babilônia. Lembra daquele banquete que estavam dando lá, e Daniel disse, Mené, Tacal, Pesquim, sei lá como é que diz aquela inscrição na parede, contado, pesado e dividido. O que isso significa? Que chegou o tempo de vocês. Daqui a pouco barulho, daqui a pouco os reis da Pérsia entram, prendem o pessoal e se estabelece o reinado da Pérsia. Naquela noite, a Pérsia assume, aí eles olham assim, quem é esse cabo aí? Esse cabo aqui é Daniel, é ele que disse que isso aqui ia acontecer. Aí o rei da Pérsia diz, então tu fica comigo, fera. O resto pode matar, pode fazer o que quiser, prender. Daniel foi preservado. E junto de Daniel, alguns outros, dentre eles Esdras, Neemias, eram pessoas que faziam diferença ali. E o texto diz que Neemias chorava, né, e orava por Jerusalém. E o rei começou a gostar dele. E quando o rei começou a gostar dele, porque ele servia bem, e ele estava sempre feliz, sempre alegre, mas um dia ele se lembrou de Israel e ficou triste. Aí o rei disse, ei, tu está sempre alegre, por que tu está triste agora? Ele disse, não, é coisa minha. Aí o rei disse assim, peça o que você quiser que eu vou lhe dar. Vê que bronca, meu amigo. Que situação. Aí imediatamente ele estava pronto. Ele disse, é o meu povo, é a minha cidade. Está tudo desterrado. Aí o coração do rei, que está nas mãos de Deus,
o coração do rei diz assim: Neemias, pode voltar. Esdras, volta lá também, constrói o templo, reconstrói os muros. Vamos trazer de volta. Agora, o cativeiro vai acabar. Mais uma vez, é a tipologia da nossa vida no cativeiro para que a gente volte para a terra prometida. Isso aconteceu no Egito, a gente volta para a terra prometida. Isso aconteceu na Babilônia, a gente volta para a terra prometida. Isso acontece na nossa vida. A gente sofre as consequências do nosso próprio pecado, mas o Rei da Glória está voltando. E está voltando para que a gente possa viver na presença dele. Eles reconstroem, Esdras e Neemias reconstroem ali, e no ano 520, 2 grandes profetas se levantam, pós-cativeiro. Esses 2 grandes profetas precisam ser sempre lembrados, Ageu e Zacarias. Por quê? Porque são os últimos profetas, os penúltimos, vamos dizer assim, que vão trazer uma chance para o povo de Deus ouvir a sua mensagem. E a mensagem deles é: não continuem vivendo as vidinhas de vocês, sem priorizar o templo, a casa do Senhor, sem priorizar a obra do Senhor, porque isso não vai acabar bem para vocês. Eles acabam o seu ministério, o povo se anima, o povo reergue novamente o templo, a glória do segundo templo maior do que a glória do primeiro, ninguém entende isso. Como é que está a minha hora aqui? Eu estou me empolgando. Tenho 3 minutos, então deixa eu terminar aqui. O que é que significa isso? A glória do segundo templo maior, o povo chorava, era um barulho de gente. O judeu é barulhento, né? Ele chora, ele ri, e estava acontecendo isso. Eles choravam e riam ao mesmo tempo, e o pessoal chega junto e diz: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Alguns estão chorando copiosamente. Quem eram? Os mais velhos. Porque os mais velhos estão com a comparação do suntuoso templo de Salomão, que eles haviam visto antes da destruição, que havia sido 70 anos antes. Então, o pessoal ali com 90 anos, não sei o quê, o pessoal da idade de alguns aqui, estavam lá e diziam: não, esse templo é pequeno, o povo está comemorando o quê? Aí eles olhavam para o outro lado e estavam os jovens lá: o templo está reconstruído e tal. Aí o profeta diz assim a Ageu: gente, a glória desse é maior do que o primeiro. Por quê? Porque à medida em que a glória externa diminui, é porque está chegando mais perto a glória verdadeira. À medida em que as coisas vão ficando mais simples, a glória de Cristo vai ser muito mais exalada. É por isso que no Novo Testamento a gente preza pela simplicidade. A única glória que deve brilhar não é a dos painéis de LED atrás da gente. A única glória que deve brilhar é a glória do unigênito Filho de Deus. É a glória do Senhor do universo. É a glória daquele nome acima de todo nome, Jesus Cristo. Depois veio Malaquias. O povo já estava de novo na esbórnia. Meu amigo, é impressionante. Uma história atrás da outra. E não é assim na nossa vida. Deus mostra para a gente quem Ele é. Deus mostra para a gente que pecado tem consequência, que a graça é extraordinária, que Ele perdoa, que Ele renova. E quando a gente se acostuma com o renovo e com o perdão, a gente volta para as besteiras que a gente faz. Meu amigo, que loucura é essa? A gente está imitando o povo de Deus. E Deus continua sendo fiel. E Deus continua perdoando, e Deus continua amando, até que um dia, quem sabe, a gente acorde para viver de forma digna do seu evangelho. Mas Malaquias diz: vocês estão roubando o Senhor, vocês estão mentindo para o Senhor, vocês estão vocês estão normalizando o divórcio, vocês estão normalizando as coisas que Deus abomina. Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Voltem para a mulher da sua moça. Ele começa, Malaquias começa a trazer essa perspectiva e, de repente, ele fala sobre alguém que vai vir para abrir o caminho para um outro alguém. E que todas as profecias estavam sendo canalizadas para o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Seu nome?
João Batista. Aí disse, pastor, o senhor é doido, eu volto para o seminário. João Batista não é no Velho Testamento, não. É no Novo Testamento. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Todos os evangelhos, na sua maior parte, são no Velho Testamento. O Novo Testamento, você sabe o que significa testamento? Não? Alguém sabe o que é um testamento? O que é um testamento? É um papel jurídico, tá certo? Que você escreve quando você acha que vai morrer. Façam antes disso, porque melhora a circunstância. Dizendo o que é que vai acontecer depois da sua morte com os seus filhos. E o escritor aos Hebreus diz que um testamento, ele só tem validade quando? Depois da morte do testador. E quem é o testador? Cristo. Então, quando João Batista está profetizando, ele é degolado ainda no regime do Velho Testamento. E tudo o que João Batista faz é fazer uma pregação parecida com a de Amós, parecida com a de Jeremias, parecida com a de Isaías. E o povo então começa a acordar. E ao invés de irem atrás dos fariseus, cheios de regras e normas e belezas e filactérios e coisas muito bonitas e roupas especiais, eles vão atrás de um doido lunático lá no deserto que xinga eles dizendo, arrependei-vos e creiam no Evangelho. E creiam em Jesus Cristo, aquele que está por vir. E quando Jesus aparece, sabe o que ele diz? Que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou sequer digno de lhes atar as sandálias dos pés. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os profetas profetizaram até João Batista. Malaquias, ele cumpre um papel de um silêncio que haveria por 400 anos. Papel profético. 400 anos de silêncio. Nenhum profeta em Israel. Até que, no poder de Elias, é o que diz o texto. O primeiro, sobe João Batista, apontando mais uma vez para aquele que é o profeta das nossas almas. E o que é que o verdadeiro profeta diz acerca do templo? É que pela terceira vez, aquele templo seria destruído. Em 70, as profecias de Mateus 24 se cumprem. O templo é destruído. E agora, estamos aqui no ano de 2023, aguardando o retorno do profeta, do sacerdote e do rei Jesus. Então, eu queria dar para vocês esse overview, esse panorama, para que agora vocês voltem os olhos para o período entre os assírios destruírem as tribos do norte de Israel e ainda a tribo de Israel, a tribo de Judá, perdão, e a cidade de Jerusalém ainda estão com o templo de Salomão construído. Mas o aviso 100 anos antes é que Babilônia está vindo. E por que Babilônia está vindo? Porque o povo de Deus está vivendo muito tranquilamente com os seus pecados. Essa era a história dos profetas. Eu espero que, tendo toda essa história diante dos nossos olhos, a gente possa ouvir o profeta. E que o profeta que a gente ouça sempre nos aponte para o verdadeiro profeta, que é o Senhor Jesus.